Olá, boa noite. Agora são 21 horas, está no ar o Ponto de Conexão ao vivo pela Rede RS. Eu sou Irineu Guarnier Filho e fico com vocês até às 10h30 da noite. Hoje, o programa destaca um novo ciclo de investimentos que está ganhando força aqui no Rio Grande do Sul. O Estado passa a entrar no radar de novos empreendimentos ligados à tecnologia, à infraestrutura digital, ao comércio eletrônico, à conectividade e também à indústria. O Rio Grande do Sul está entrando em um novo ciclo de investimentos. Grandes empresas estão chegando ou ampliando seus negócios no estado, em setores que apontam para o futuro. Tecnologia, inteligência artificial, indústria, aviação, conectividade e infraestrutura digital. São projetos que vão muito além dos números anunciados. Eles significam empregos, novas oportunidades, movimentação econômica e, sobretudo, a possibilidade de colocar o Rio Grande do Sul em uma posição ainda mais estratégica no cenário nacional e internacional. Mas o que está fazendo o Estado voltar a atrair investimentos de grande porte? E quais transformações esses novos negócios podem provocar na economia e na vida dos gaúchos? É o que vamos discutir hoje aqui no Ponto de Conexão. Você que está com a gente pela TV aberta, no canal 55.1, pela Claro TV, no canal 511 ou pelo YouTube em @canal Rede RS, também pode participar aqui do programa deixando seu comentário lá no nosso chat da transmissão. E para falar sobre estes novos investimentos que estão chegando aqui ao Estado, eu recebo esta noite aqui no estúdio Kleber Quadros, administrador, diretor de fomento à ciência, tecnologia e inovação de Guaíba. Kleber, seja muito bem-vindo, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, um prazer te rever. Prazer é meu, Irineu, prazer estar aqui com vocês aí para a gente poder debater, falar um pouco dos investimentos no Estado e no nosso município também. Muito bem, também está conosco Selma Fraga, professora especialista em informática, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Gravataí. Boa noite, secretária, seja muito bem-vinda. Boa noite, Irineu, um prazer estar aqui ao lado um grande amigo, o Kleber, prefeito, né, do Balneário aqui, jovem, né, isso é maravilhoso. Temos um time. E da nossa querida, me ajudaria, Karen, desculpa ali. Já vamos apresentar. Mas é um prazer, né, a gente estar aqui para compartilhar, dividir experiência, acho que é muito positivo para a nossa região, para o Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem falado tanto, né, secretária, de notícias ruins, temos falado tanto de secas, eventos climáticos extremos, enchentes, enfim. É muito bom quando a gente pode falar de coisas boas, de investimentos novos que estão chegando, que vão gerar emprego, desenvolvimento. Bom, também está conosco aqui o César Furini, advogado, empresário e prefeito de Balneário Pinhal. Prefeito, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar disponível para poder ter uma mesa de debate tão qualificada. Nós temos a secretária, o Kleber, a Karen também, e eu tenho certeza que daqui a gente vai sair com um rescaldo de produção muito melhor, né, para a gente conseguir também ter um norte mais fácil. A secretária é uma área que ela já domina ali, pelo que eu percebi nos bastidores, e para nós é algo que está totalmente novo, né? Nós estamos recebendo a internet do mundo no Rio Grande do Sul via Balneário Pinhal. A porta de entrada será Balneário Pinhal. A porta digital do Rio Grande do Sul é Balneário Pinhal, então isso faz com que agora nós tenhamos um outro ramo, né, uma outra ramificação para podermos estruturar e também trazer desenvolvimento e progresso, não apenas para a nossa cidade, para a nossa região e para o Estado como um todo. Muito bem, completa a nossa mesa aqui desta noite a Karen Corrêa, é engenheira agrônoma com especialização em Direito Ambiental e consultora de sustentabilidade estratégica. A Karen já esteve aqui conosco. Karen, boa noite, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo, né, formando essa bancada. Que time, hein, cara? Que time, um super time. E eu acho que eu posso já dizer de chegada é que, considerando todos esses investimentos, vamos desmistificar um pouquinho essa crença que sustentabilidade vem, às vezes, para atrapalhar. E a gente pode trazer ela de um olhar positivo de desenvolvimento, de crescimento econômico. A gente precisa buscar um recurso que está disponível
com melhor taxas e tal. Então vamos falar um pouquinho mais Por sobre isso que isso. a gente queria muito, fez muita questão de ter uma ambientalista, alguém ligada à sustentabilidade ambiental aqui no programa hoje, exatamente para a gente ver isso, né? Como é possível conciliar, né, desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, claro, porque não adianta ter desenvolvimento e destruir tudo em volta. E amanhã ou depois todos esses investimentos se tornarem também inviáveis. Então a gente precisa ter um olho também na questão da sustentabilidade. Eu quero começar aqui fazendo uma primeira rodada, já que são cases diferentes, situações diferentes, para cada um falar um pouquinho da sua cidade, da sua região e do investimento que será feito lá. Vamos começar pela ordem de apresentação aqui com o Kleber. Kleber, Guaíba já no passado perdeu uma grande indústria de automóveis, que seria a Ford, foi para a Bahia, né? Depois houve outras tentativas de trazer indústrias, enfim, e agora parece que as coisas tomaram um rumo muito interessante aí com a Aeromot e a empresa suíça que fabrica aquele avião, o Diamond, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é esse projeto, o AeroCity. O AeroCity é uma expectativa muito grande na cidade, né? Desde a perda da Ford e outras indústrias que estavam para se instalar na cidade, a gente vem com aquelas incertezas, né, que ficam pairando no ar. Então a gente vem no otimismo, vem fazendo o que tem que ser feito, né, para que esse projeto aconteça, né, juntamente com o governo do estado. Então a gente está unindo forças para que realmente aconteça. E a gente acredita muito nesse projeto. Esse projeto é um grande complexo aeronáutico, né, que é o AeroCity. Dentro dele vai ter um hub aeronáutico também voltado todo para o complexo como um todo. Até uma pista, um aeroporto. Um aeroporto, né, de 1.800 metros a pista, né? Vai ter todo os sistemistas ao entorno, hangares, né? Então é um investimento alto, em torno de 4 bilhões. Então e a cidade está esperando isso, né? Acho que pela questão econômica que o país nosso vive, né? Então é uma esperança que a região vem absorvendo e vem trabalhando com aquele otimismo de que aconteça, né? São 1.500 empregos diretos, fora os indiretos. Então, é um momento que a gente está torcendo para que as coisas realmente aconteçam na cidade. E naquela área, que aquela área para nós é uma área emblemática, né? Desde a perda da Ford, a gente veio com aquele sentimento de uma área excelente, bem centralizada, localmente, na BR, próximo ao Mercosul, ao Porto de Rio Grande, a posição ali é estratégica. Né? Quando a gente passa por ali ou sobrevoa aquela região, a gente vê ela fica perto das estradas que vão para o sul, para o Porto de Rio Grande, quer dizer, tem o acesso aqui à capital, né? É uma posição realmente estratégica do estado. É uma pena que até hoje ainda não tenha se instalado. Eu só fazendo uma correção, não é um aeroporto, né? É um aeródromo. É, né? Um aeródromo. É uma pista com hangares, enfim. É uma pista backup também, não, né? Poderá ser utilizada, por exemplo, por aviões comerciais, não é essa a ela ideia? É um backup, pode acontecer sim. Houver um incidente, se houver um como problema aconteceu, no Salgado Filho, um avião comercial, um Boeing 737, um Airbus A320, podem pousar lá. Vai ser preparada para... Muito bem. Bom, a Aeromot, quem não conhece, é uma empresa que tem uma tradição muito grande aqui no Rio Grande do Sul, já fabricou aviões, fabrica componentes, os chamados aviônicos, né, os instrumentos para aviação, para mercados, inclusive do mundo inteiro. Enfim, é uma empresa que tem uma tradição no ramo aeronáutico muito antiga e muito boa. E agora nessa associação, então, com a empresa suíça. Bom, eu queria ouvir da secretária Selma qual é o investimento que Gravataí está atraindo também nessa onda aí de grandes investimentos para o Estado. É um centro de distribuição? Como é que chama isso? Na verdade, assim, Gravataí já tem mais de 350 mil metros quadrados em operação, de centros de logística, né? Da questão de Magazine Magalu, São João, e tem já tem vários centros lá. Já tem, né? Os CDs que eles chamam. CDs, né? 300 mil em construção e já em viabilidade de licenciamento mais 250 mil metros quadrados aí, que está se viabilizando. Agora, o anúncio do Mercado Livre e da Amazon, né? Então, assim, nós temos ali aquela avenida, a 118, que é uma via de conexão entre Sapucaia e São Leopoldo e Viamão, então é uma via de intensos movimentos de transporte, tudo. Então, ali nós temos um eixo para a logística bem
estratégico, né? E aí também essas empresas estão se estabelecendo ali, né? Sim. E- Pois não. Não, é isso que a gente fala que já vem num tempo, desde que a 118 foi concluída, né? Ainda temos ali uma parte que conecta Viamão e Alvorada, né? ERS 118, né? Isso. Ali foi se tornando tradicional, né, a instalação desses grandes players, porque precisa de áreas para construir, tinha essa disponibilidade na cidade, ainda tem, e aí é uma via de conexão entre essas cidades ali, que fica também estratégico perto do aeroporto, né? Também uma localização muito estratégica. Bom, a gente sabe como a instalação da GM em Gravataí mudou completamente ali a vida da cidade, da região, e a gente espera também que esses investimentos tragam mais desenvolvimento. Depois a gente vai detalhar mais ao longo do programa sobre esses investimentos. Eu queria ouvir do César agora a questão, César, do chamado Cabo Malbec, né? Vamos explicar um pouquinho, para quem não está familiarizado com esse assunto, qual é a importância de receber em Balneário Pinhal, aqui no nosso litoral, pertinho de Porto Alegre, um cabo submarino que vem da Europa? Não, ele vem diretamente também do Brasil. Do Brasil mesmo? Do norte do Brasil, do Nordeste? Não, ele sai de São Paulo. Ah, de São Paulo, Rio de Janeiro, ele Fortaleza também, né? Ele entra no Brasil em Fortaleza, então... Vem da onde? Ele vem da América Central. Da América Central. Se tu vê... não é transatlântico, ele vem... a gente tem um mapa que é muito legal, né, de todos os cabos que são submarinos, que é uma rede que a gente nem imagina que esteja acontecendo, né, e em evolução, porque cada vez mais a gente está vendo o desenvolvimento dessa malha subaquática, né, submarina, pela necessidade de nós termos uma entrega de dados mais precisa, né, mais rápida. Com uma central de regulação também muito mais efetiva para que o serviço tecnológico, que hoje que é o que vai movendo muitas estruturas e muitas economias, com o advento também da inovação, da inteligência artificial, a gente sabe que isso aí agora cada vez vai ser mais necessário. Então a gente tem que estar preparado nesse sentido. E o litoral norte, né, nós temos um litoral norte antes da pandemia, nós temos um litoral norte depois da pandemia. Muita gente migrou para lá, né? Só que foi um processo mais... Foi um pouco menos impactante para a nossa rotina diária. Nós, enquanto poder público, a gente teve, após a enchente, né, um processo muito mais impactante. Nós tivemos um acréscimo populacional de praticamente 30%. Né, e o serviço público, ele teve uma demanda muito maior, então a gente está com um gargalo de serviço a ser prestados, porque pelo censo, Balneário Pinhal, nós temos 14.995 pessoas cadastradas em 2022. Com a atualização, ela vai para 15 mil e pouco. Mas com o registro, por exemplo, dos usuários ativos dos nossos munícipes na atenção primária de saúde, passamos dos 23 mil habitantes na cidade todos os dias. Então a gente está com quase 9 mil pessoas a mais utilizando do serviço público e a gente não recebe R$1 a mais sequer, R$1 a mais do poder público estadual ou do federal. Então é algo que também tem que ser observado pelas autoridades, né? Porque não é apenas Balneário Pinhal que sofreu com esse impacto, né? Que teve esse acréscimo populacional e o acréscimo da necessidade da demanda e do suprimento disso através das políticas públicas. Mas sim, praticamente todo o litoral norte. Para o senhor ter uma ideia, nós tivemos mais de 300 casas compradas e negociadas através das compras assistidas, apenas em Balneário Pinhal, né, nesse período de 1 ano e meio, fora de 2024, que foi logo após a ocorrência, né, daquela tragédia climática que, infelizmente, nosso estado passou. E nós iniciamos, ano passado, a gestão. Primeiro mês de governo, eu recebo uma ligação, primeiro eu recebo um e-mail, né? O pessoal da Vital, que é a empresa que organizou a instalação, que ela é responsável, né, e foi contratada pela Meta Business, porque o Cabo Malbec, ele é da Meta. Sai dos Estados Unidos, América Central. Exato, faz todo... É bem pendular, assim, ele entra, vai até uma parte do oceano, volta, e aí assim ele faz... Ceará, São Paulo, e aí vem por terra. Não. Pelo mar também. Sim. E aí ele vai ser ligado na Argentina, mas ele vai ter um ponto de ligação com o Rio Grande do Sul. O Cone Sul brasileiro vai ter uma intersecção ali, que é através de Balneário Pinhal. E aí eu recebi o e-mail dos engenheiros, veio o pessoal da engenharia e falou, cara, sim, estamos atrás dessa empresa, a gente não tem muito, porque não conhece aqui na região sul, né? E eles não tinham nenhum trabalho.
nós não sabemos se é golpe ou não. Não dá uma semana, me liga o Hernani Paulo, secretário de Desenvolvimento Econômico na época, disse, César, prefeito, a gente está com uma necessidade, né, de nós avançarmos. Eu, opa, então é quente. A gente prontamente recebeu eles, aí eles explicaram tudo, e a gente perguntou, por que Balneário Pinhal? Por que Balneário? É a pergunta que eu ia fazer. Por que Balneário Pinhal? Por que a gente, uma praia, né, nova, é uma das praias mais novas do litoral norte, apenas 30 anos, feito ano passado, e o que despertou essa necessidade do cabo ser atracado, ser aportado aqui na nossa região, no litoral norte e principalmente, especificamente na nossa cidade? Pela geologia. Né? Aqui a geologia ela faz com que ela não é tão aclive, não tem um declive muito alto, e ele faz com que o cabo ele não dance, que ele tenha uma estabilidade, uma sustentabilidade e tenha menos risco, né, de ruptura, de qualquer processo que vá ocasionar também grandes perdas, né, ou grandes danos nesse sentido. Então, a geologia fez com que, e também por nós sermos a praia mais próxima da capital, né, do estado, nós estamos a 94 quilômetros ali. Menos de 100 quilômetros. Então, isso facilitou muito o processo, porque o cabo, ele chega em Balneário Pinhal, através do ponto de entrada, e ele também já tem espera para outros cabos. E a gente teve, semana passada, uma reunião com o pessoal, que depois a gente vai discorrer um pouco mais sobre, e eles já nos adiantaram uma boa nova que já estão preparando. Nós temos o cabo Malbec hoje, e nós teremos o cabo Taná, né, que também faz alusão a outra uva. Do Uruguai. Exato. Então, nós teremos aí um outro cabo aportando também no Rio Grande do Sul, e ali ele vai fazer um processo de bifurcação. Ele chega em Balneário Pinhal, já fizeram todas as estruturas desde o ano passado e estão trabalhando, e aí eles vão chegar no CLS, né, que é o Cable Landing Server, que é onde o cabo praticamente atraca, e aí ele sai dali para dois caminhos distintos, que é via RS 040, para os nossos telespectadores que conhecem, que é através de Viamão, ali, Águas Claras, etc, com o litoral por Viamão, né? Por Cidreira, Freeway, Glorinha até Gravataí. Porque muita gente, esses dias a gente recebeu uma dúvida de uma munícipe, né? Mas a internet ela não chega pelo ar. Não, os dados eles até trafegam, mas as pessoas elas têm e não têm esse conhecimento, porque também, na realidade, a internet ela é conectada pelo mundo via cabo submarino. Então é uma situação... Fibra ótica, né? Fibra ótica, para nós muito interessante, nova, um desafio, mas que agora também nos abre um leque de oportunidade, que é aquilo que a gente precisa trabalhar desde então. Bom, Malbec porque vai para a Argentina, né? Malbec é a uva símbolo da Argentina, embora seja de origem francesa, ela é a uva emblemática dos vinhos argentinos. E Taná é a uva emblemática dos vinhos uruguais, também de origem francesa, mas que deram muito certo aqui na América do Sul. Então, essa é a explicação. Isso aí. Porque todo mundo está curioso para saber por que Malbec, né? Malbec é uma homenagem, né? Principalmente a quem gosta de vinho aí. Para quem gosta de vinho já entendeu tudo, essa é a ideia. Isso. Karen, estamos falando de grandes investimentos, projetos muito grandes que vão mexer também com o meio ambiente, com a natureza. Temos ainda o data center de Eldorado Sul, que também está em discussão, que também é um projeto que tem alguma polêmica, porque ele consome muita água para refrigerar toda aquela imensa estrutura de computadores, que gera uma quantidade de calor absurda. E aí surge aquela dúvida, assim, como conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade? É possível, Karen, que todos esses projetos possam se desenvolver, se instalar, sem que a gente cause aí um desastre ambiental? Eu acho que não só é possível, como é necessário. É necessário. E aí, primeiro, a gente desmistificar que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente só enxerga a preservação ambiental. Sim. E a sustentabilidade, ela começa com o pilar financeiro. Porque se eu estou falando de sustento de uma comunidade, se eu estou falando de sustento de um empreendimento, a gente precisa ter quem sustente financeiramente para ele existir. Claro. Se a gente está falando de empregos, se a gente está falando de desenvolvimento urbano, se a gente está falando de desenvolvimento de infraestrutura, a gente precisa ter o sustento financeiro. E aí, do lado dele, a governança para a gente poder organizar como a gente vai fazer. Sim. E como a gente vai cuidar das pessoas, que porque aí vem a parte... qualquer atividade humana mexe com isso. Com a natureza. E como a gente vai eu gosto muito de usar a palavra como a gente vai se relacionar com o meio ambiente. Isso. Porque não é uma questão de ocupar ou não. E eu gostei muito, vou trazer duas palavras que o prefeito trouxe, que é a gente tem desafios e oportunidades.
O Rio Grande do Sul, pós-cheia, ele tem grandes desafios. Grandes desafios. Mas, por outro lado, a gente tem excelentes boas notícias de grandes empreendimentos, né? E que precisam ter um olhar, inclusive, não só dos nossos problemas, como a gente está falando das grandes cheias, mas a gente enxergar isso como oportunidades. Então, vamos olhar os data centers, que daqui a pouco é uma necessidade a longo prazo, e quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente sempre vai falar de médio e longo prazo. Claro. Não adianta só eu falar do imediatismo agora, eu estou falando de empreendimentos de longo prazo, que vão se relacionar com a comunidade de longo prazo, que vão ter relações ambientais de longo prazo com aquela região. Então, quando a gente está falando isso, a gente vai precisar, por exemplo, de muita água. E aí o Rio Grande do Sul vai enxergar, se a gente for olhar as tendências climáticas, né, nas mudanças climáticas, a gente vai olhar o Rio Grande do Sul, que vai ser um celeiro de água, como eu gosto de falar, onde as águas vão chegar. Nós vamos olhar isso só como um grande problema, ou nós vamos, juntamente com o poder público, com a iniciativa privada, dentro de cada um desses grandes empreendimentos, olhar como vai ser a nossa relação com esse ambiental, não só enxergando os impactos negativos, mas buscando os impactos positivos. Quando a gente está falando, como no Aerocity, que a gente criou um ecossistema, é cobrar, óbvio, que cada um dos empreendimentos, cada uma das partes cumpram a legislação ambiental, que cumpram os ritos, né, regulatórios, aí que eu falei da governança, tem que ter essa segurança jurídica, mas também tem que ter uma segurança técnica. Vai precisar de recursos. E esses recursos não são só recursos materiais, são recursos naturais também. Então, é a gente ter este equilíbrio das ações que eu acho que é uma grande oportunidade, é um desafio grande, mas é uma grande oportunidade da comunidade gaúcha enxergar esses grandes empreendimentos como solução também. Só que para a gente enxergar como solução, olhando para o lado ambiental, né? Para a gente poder fazer com que esses grandes empreendimentos respeitem, sim, os cuidados ambientais, mas que eles possam não só se estabelecer e ficar a longo prazo, como possam atrair novos empreendimentos, buscando aqueles recursos que a gente tem em especial, como, por exemplo, a questão geológica, como, por exemplo, a questão da infraestrutura que acontece ali, né, no centro logístico de Gravataí, como a questão de um terreno adequado, ou seja, é enxergar isso também como sustentabilidade. Eu gosto muito de usar o termo sustentabilidade para a gente traduzir isso não como preservação ambiental. Ela também vai olhar para o ambiental, mas ela vem de sustento daquela comunidade, daquela região. E para isso a gente precisa de desenvolvimento. Senão a gente volta para o tempo das cavernas, sem energia, sem água, e aí a gente, não é onde a gente quer. Porque às vezes existe uma vertente aí do ambientalismo que é aquela extremamente radical que não admite construir nada. Não pode construir uma casinha de cachorro. Sim. Porque isso vai mexer com o meio. Claro, qualquer atividade humana vai interferir no meio ambiente. Agora temos que ver como podemos fazer isso de uma forma racional, né? O mundo se construiu assim. Talvez no passado não tivéssemos o conhecimento que temos hoje, com certeza não tínhamos, para fazer esses projetos, desenvolver esses projetos com mais segurança. Hoje temos. Hoje temos ciência, temos informação, satélites, fotografias de satélites, imagens, enfim, dá para trabalhar melhor isso, né, Claro, Karen? E a gente tem um movimento, por mais que a gente, quando vai olhar para as notícias, a gente fica às vezes meio inseguro, mas era uma onda do ESG e agora não vai ter. Não, a gente tem um movimento global, inclusive muito do mercado financeiro, desde 2020, que realmente a coisa ficou mais intensa, que é olhar como que aquela empresa, né, ou que aquele empreendimento, ele se relaciona com o meio ambiente, ele se relaciona com a comunidade. Por quê? Porque uma empresa que se relacione bem com o meio ambiente, usa os recursos de forma, né, equilibrada e segura, compensando impactos ou mitigando impactos, assim como cuide da comunidade do entorno, ela é uma empresa com menos riscos. Claro. E se ela é uma empresa com menos riscos, ela é uma empresa mais segura para ter investimentos. Então, a gente tem muitos fundos internacionais trazendo taxas muito melhores, né, para esses investimentos, com fomento, quando esses empreendimentos conseguem ter a sustentabilidade não como um departamento ou uma bandeira, ou um marketing só, mas na estratégia. Eu penso muito que a gente tem que enxergar a sustentabilidade que nem qualidade. Ela tem que ser transversal dentro das corporações. E tem bons resultados com algumas empresas que conseguiram buscar novos nichos, buscar novos mercados, buscar fontes de financiamento muito mais acessíveis, porque elas colocaram a sustentabilidade na gestão e na estratégia de gestão da empresa. E esse é o grande desafio. Muito bem, nós temos aí também, nem mencionamos o Porto de Arroio do Sal também, que é outra discussão que está acontecendo. Um porto, uma instalação portuária
no litoral norte. E que o Porto ele vem enfrentando esse processo burocrático, né, com relação às liberações ambientais para a implementação, e é que nem o próprio saneamento básico. Né? Nós temos, hoje o Brasil, em termos de desenvolvimento, um percentual mínimo daquilo que a gente tem a potência. Se gasta mais com o fundo eleitoral, por exemplo, anualmente, são mais de 4 bilhões de reais, do que com investimento em saneamento básico no Brasil. Ou seja, são políticas públicas de prioridade invertida, onde a gente teria essa necessidade de se explorar esse processo orçamentário e impulsionar isso. Não apenas pela questão do desenvolvimento econômico, mas sim pela saúde pública como um todo. E o Porto hoje ele enfrenta esse processo. Né? E a gente não enxerga, e eu sempre gosto de trabalhar muito bem ou conversar sobre as necessidades da região. Porque o Porto, lá em Arroio do Sal, que fica a 80 quilômetros de Balneário Pinhal, eu tenho certeza que renderá frutos positivos também para Balneário Pinhal. Né? Também isso vai acabar espelhando, vai acabar respingando. Só que nós temos aqui, eu até tinha trazido como uma necessidade hoje que a gente enfrenta. O litoral norte ele é a região do estado que tem o menor PIB gaúcho. Né? Nós temos, infelizmente, esse processo de uma vulnerabilidade social muito grande, e a gente tem também uma defasagem da capacidade, da qualidade da mão de obra. Que aí são os desafios do poder público, conjuntamente com as empresas, de proporcionar, né, essa possibilidade de nós termos uma mão de obra muito qualificada. E aí agora, com o advento da internet, né, da inovação tecnológica, a gente vai ter ali aparelhos necessários para isso. E que vão nos possibilitar também. Muito. E a gente também lá na região, né, Irineu, a Karen falou muito nessa questão da balança, né, entre o social, o econômico, né? A própria CMPC com a planta na Barra do Ribeiro. Barra do Ribeiro. É um investimento que para a região, né? De celulose, que para a região é um investimento muito importante. São 27 bilhões que darão um movimento e 12 mil empregos durante a obra e depois no decorrer da fábrica, né? Uhum. Que é importante para a região. Então a gente precisa... E eles são uma empresa que hoje já está instalada em Guaíba, mantém esse bom relacionamento com a comunidade e a parte econômica, né? Uhum. Então acho que essa ponderação ela tem que existir. Mas também tem enfrentado muita resistência. Muito. E aí que eu digo que é um desafio do povo gaúcho. Porque se a gente vai olhar, trazendo o histórico para trás, né? Eu estive e participei do licenciamento da UTR Rio Grande, Termoelétrica Rio Grande, né? Que é um investimento na época era 6 bilhões, era um negócio astronômico. Qual é a empresa? Da UTR Rio Grande, que era lá no Porto de Rio Grande. No sim. Porto de Arroio do Sal, o primeiro início dos estudos, eu participei na equipe dos estudos. Então, a gente vai olhar sempre... Também enfrenta muitas... A gente vai olhar, então, ou seja, parece que toda vez que a gente tem um grande empreendimento no Rio Grande do Sul, Trava. a gente levanta a bandeira de que, não, peraí, não dá, tem que cuidar do meio ambiente. Mas trazendo este grande investimento, sentando na mesa para conversar. Diálogo. E olhando como ele vai cuidar. E outra, a gente tem no Brasil uma legislação ambiental gigante. Fazendo ela ser cumprida é que a gente vai poder ter o dito desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele começa com desenvolvimento. E aí cabe ao poder público, cabe ao Ministério Público, a todas as autarquias de cobrança, cobrar que esses empreendimentos cumpram a legislação. Karen, eu acho que tem uma questão aí. A legislação nossa brasileira é muito boa. A questão toda é que tu tem que desburocratizar o setor público. Sim. Quando tu tem dentro do setor público servidores ou secretários não tão habilitados para exercer os seus cargos e tu tem um processo... Aliás, tu não tem processos dentro das prefeituras, tu acaba percorrendo toda essa questão da burocracia. E aí tu entra lá na outra contrapartida, a briga entre ambientalistas e legislação. Se tu tem um rito dentro das prefeituras, dentro do Estado, que funcione, tu já derruba algumas barreiras, tá? Exemplo que eu trago para cá, a gente não tem muita dificuldade nas questões ambientais em Gravataí. Funciona muito bem, tá? Nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, o prefeito traz muito para a mesa dele, né? O prefeito já falou, então, quando existe um grande projeto, o caso da São João, foi todas as equipes do prefeito para a mesa, enquanto São João também foi... é um centro de... e está ampliando em Gravataí também, CD, mais né? um centro de distribuição. Das farmácias São João. Exato, e a gente sabe que o centro de distribuição em si, ele não traz uma riqueza para o município, né? A reforma tributária e outras coisas. Ele traz empregabilidade para uma mão de obra não tão qualificada que nem o secretário fala, e que ele tem que ter uma atenção especial dos governos. Por quê? Quando eu atraio essa mão de obra que ela ainda não está qualificada, tem que ter um trabalho junto com a Secretaria de Assistência Social, porque eu tenho que tirar essa pessoa da assistência e tenho que qualificar esse trabalhador para ele ascender
a uma formação superior. Né? Nós estamos recebendo o ITEC em Gravataí a partir de março, né? São 400 milhões sendo investido, é uma filantropia de vários empresários que está acontecendo. A prefeitura está investindo em saneamento e também na questão do acesso a esse espaço. Nós vamos ter 60 alunos agora na primeira fase, no formato internato de antigamente, e eles vão morar ali. Só que é o seguinte, esses meninos e meninas com alta performance, altas habilidades, alta capacidade computacional, eles vão viver de segunda a sábado dentro do local que ele está a modelo da Europa. Um lugar, um ambiente muito de alta qualidade. Mas quando ele sai no final de semana, que ele vai viver a cidade, se a minha cidade não for atrativa, que é o caso dos prefeitos, que tem que pensar isso, ele vai para onde? Para a cidade mais próxima. E onde é que ele vai consumir? Lá. Se eu não tenho consumidor na minha cidade, eu não tenho uma economia diversificada e ativa para viver. Então, existe uma atenção muito especial. Como é que eu tiro essas pessoas da assistência social, num primeiro momento é o primeiro emprego, mas que eu as qualifique e que elas queiram estudar. Nas entrevistas tem acontecido para o Mercado Livre. O que tu faz? O que a tua mãe faz? Minha mãe e meu pai é Bolsa Família. Mas qual é o teu sonho? Bolsa Família. Então, o desejo de um adolescente hoje de 18 anos, às vezes, é permanecer naquilo ali, porque ele se criou ali dentro. Falta de perspectiva. Falta de perspectiva. Então, o que acontece? Eu sou nascida em Gravataí. Nós tivemos já o primeiro satélite brasileiro lançado em Gravataí pela Digicom. Tivemos uma fábrica de computadores aí, diz depois HP. A Siemens era um fabricante de semicondutores. Olha, década de 80, 90, a gente já era à frente. E tudo isso a gente perdeu. Porque nós não tínhamos políticas públicas, nós não tínhamos uma classe política que favorecesse esse crescimento, e aí isso se perdeu. Agora nós estamos correndo atrás de resgatar. Formamos alunos, muitas faculdades, milhares, que foram para outros países, para outros estados, e agora a gente está correndo atrás para formar mão de obra. Então existe um descompasso da classe política com a classe econômica, que nós vamos ter que começar, tu vai receber um cabo Malbec. Isso muda completamente a estrutura da cidade, os resultados que tu vai entregar, alta velocidade, tu vai falar de saúde, tu vai falar de cirurgia, tu vai falar de alta performance, e isso tem que mudar o comportamento do cidadão, entende? Como é que eu me comporto com uma economia nova que está chegando e que eu faça ela fazer parte da cadeia produtiva da cidade? Se eu recebo essa tecnologia e eu não sei fazer uso, e eu falava com meu colega, passando pela Oswaldo Aranha, quem é de Porto Alegre, aqui era um point maravilhoso de lojas de móveis, lustres, chiques, era aqui que tu comprava. Sim. Não existe mais por quê? Porque não houve uma atenção do setor público e da classe empresarial para onde é que vai essa economia que deixou de comprar móveis na Oswaldo Aranha. Onde é que ela está comprando? O consumo está mudando. Quem consome que dita a regra hoje? E onde é que eu estou? Eu estou no online. Ok, mas eu não posso fazer o online ser uma atração para a minha loja, eu não posso oferecer um cafezinho e quando eu estou tomando um cafezinho, eu carregando meu celular e eu comprar. Não, talvez o espaço físico ele seja um local de exposição, de encontros, de conversa, e tu vai continuar comprando online e recebendo na tua casa. Só que tu tem que entender que os centros estão esvaziando. Centro de Porto Alegre hoje, a gente caminha por ali, só vê lojas para alugar. Isso caminha tranquilo ali. Isso é uma coisa que está preocupando também, todos né? O centros, empreendedor, ele está sofrendo calado, porque a economia também está um eletrocardiograma, né? Mas o Brasil sempre foi assim, né? Quem é da década de 50 para 60, que é o meu caso... Nunca foi muito... Não, mas é que a assim, gente vem desde a pandemia, enchente, e essa questão do juro alto também vem prejudicando Perda muito... do poder aquisitivo, né? Muito o comércio, né? O varejo em si. E a Selma teve comigo, a gente foi a Londrina e lá a gente viu uma reinvenção da cidade, desde a perda do café, porque eram grandes fabricantes de café. Eu conheço bem Londrina, estive lá muitas vezes. É uma cidade o movimento do ecossistema, da classe empresarial. É uma economia criativa também, né? Então, assim, mas o que... Desculpa. Não fala. O que a Selma falou é um relato não apenas de Gravataí, que casa muito bem conosco, por exemplo. Nós iniciamos a gestão, eu era vereador, não fazia parte do governo, né, estava no segundo mandato, e quando a alternância do poder ela é necessária pelo processo democrático, e quando a gente entra no poder executivo e tu carece de fluxo,
né, de ter um fluxograma bem delimitado através de políticas públicas, legislações que comportem as necessidades de políticas de cidade, ou no caso de estado, e não apenas de governo, porque daí a cada governo, eu estou identificado com o azul, então eu me alinho com o azul, esquece o vermelho. Para todos os projetos. E isso é muito ruim. Tem que ter política de estado, né? E a capacitação, a qualidade do corpo técnico, enquanto secretariado, enquanto os agentes públicos, que eles vão denotar nesse sentido da implementação, porque muitas vezes pode barrar o desenvolvimento de uma cidade única e exclusivamente, puramente varar uma licença por ambiental que se desconhecimento. perdeu, aí o empreendedor, mas Guaíba está sendo mais rápido, eu vou para lá, e está tudo certo. E aí nós temos também ampliar o nosso pensamento. Não é mais Gravataí sozinha, é a região, onde tu pega do litoral norte ali, e tu vai chegar a Canoas, é uma região. São milhões de pessoas ali que nós podemos pensar isso como um grande vale de desenvolvimento e parar de pensar eu ser alma na ilha de Gravataí e passando a Freeway, passando a 118 e eu não enxergo o que está acontecendo. Eu não vou sobreviver. Eu tenho que lançar a mão e abraçar a minha cidade vizinha para que eu possa poder crescer isso de uma forma inteligente, né? E eu acho que essa questão que o Sebrae trabalha com a gente, que é o ecossistema, que a gente foi para o prêmio lá nacional ano passado, e ficamos entre os 3 melhores ecossistemas de pequeno porte, foi desse movimento que a gente está fazendo em Gravataí. E trazendo o setor do varejo, setor da saúde, e setorizando e conversando com esses empreendedores segmentado. Exemplo, de dia 13 de setembro, a gente faz o 8º encontro do ecossistema com a OAB. E aí toda a parte tributária da prefeitura, reforma tributária, construção civil, como é que isso vai impactar? Mas eu já estou preparando o sistema, o nosso sistema de gestão municipal, um módulo para a construção civil, onde isso vai impactar no tijolo que tu comprou, quem comprou o tijolo, se ele já sofreu algum impacto de algum tributo, como é que isso vai dar dentro das prefeituras, que vai ser o grande gap ali, se a prefeitura não estiver preparada para fazer essa transição. Porque isso já veio anunciado. Há quantos anos que ia acontecer? Não, mas não vai acontecer. Só que chegou. E nós que somos dependentes ainda GM, e isso é bom, mas a GM, ela está também numa transição carro elétrico, híbrido, aquela coisa. Nós não podemos depender. 40% hoje da arrecadação do ICM ainda é dependente do complexo GM. Então, nós temos que diversificar a matriz econômica. O comércio online vem crescendo muito e depende desses centros de distribuição. E aí é como tu fazer com que a pessoa consuma, mas que ela se enxergue na cidade e não fique só olhando a grama do vizinho. A grama do vizinho é para te inspirar, mas tu tem que pensar como mudar. E aí entra também, né, Kleber, muita questão emocional, de engajamento, de pertencimento do cidadão. E ele não olha mais a cidade como um lugar atrativo. E é isso que eu no meu mestrado, eu trabalhei nisso, são as competências. Eu chamo de competências para a sustentabilidade. Mas o que a gente vai ter? A comunicação, que a senhora falou. Se não tiver bem comunicado isso para a comunidade, ela não consegue nem perceber o que aquele empreendimento muda na vida dela. E se ela não entende o que muda na vida dela, ela vai passar uma informação que passa batida. Então, como a gente se comunica com essas pessoas, né? Que linguagem que a gente usa, que recursos que a gente usa. Não é uma pessoa só comunicando. A outra é ter uma visão integrada das coisas. Né? A gente conseguir, como a senhora falou, enxergar isso como um ecossistema, ou seja, o que esse empreendimento conecta com essa demanda, que conecta com essa qualificação, que vai vir. A gente falou na outra vez que eu estive aqui sobre a redução gigante que a gente tem de procura por engenharia nas universidades, ou seja, mas que vai precisar depois para os mais avanços, né, em termos de indústria. E aí, além da questão dessa integração e da comunicação, a gente também, antigamente dizia fora da caixa, pensar um pouco fora da caixa, que a gente também pensar nessa diversidade de atividades além do feijão com arroz. Porque quando a gente vem com um empreendimento que parece tudo novo, primeiro assusta, porque eu não sei, né, como cabo, não sei o que é, como é que vai vir, por que o nome é esse, o que vai causar, vai destruir o mar, não vou poder mais tomar banho. Ou seja, é natural ter essa insegurança. Foi um choque, né? Mas é legal que, só fazer um parênteses, é legal que o pessoal perguntou, porque passa também eletricidade dentro do cabo. E é uma placa de aterramento muito grande. Que eles e é uma questão de segurança. Exato. Então é a gente perceber essas dificuldades e dentro disso mostrar, aí vai a comunicação, o quanto é uma produção, né, de economia, de recurso, diferente do nosso feijão com arroz.
E o Sebrae tem trabalhado muito com isso. Estive recentemente falando com o pessoal da APA do Ibirapuitã, lá em Santana do Livramento, mostrando o quanto o fato de estar dentro de uma APA, aqueles produtores rurais, ao ter esse olhar integrado, a um olhar diverso, podem diversificar a sua atividade rural. E a gente está falando isso no rural, mas também está falando no industrial, também está falando das possibilidades. E a gente vê, né, Karen, como aquela região ali, a metade sul do Rio Grande do Sul, a campanha, mudou muito nos últimos anos o perfil econômico, a matriz econômica, com a chegada lá da vitivinicultura, depois da olivicultura. Hoje nós temos lá o azeite, nós temos o vinho, enfim, a região Premiados, que era tradicionalmente de pecuária e arroz, né, hoje a soja também chegou lá, enfim, hoje ela é uma região extremamente diversificada, está produzindo um pouco de tudo. E levando, inclusive, o turismo para lá, o enoturismo, o olivoturismo. E se a gente vai olhar, então, bom, se a gente olhar com esses mesmos olhos de possibilidades diferentes para o porto de Arroio do Sal, e se a gente olhar com esses mesmos olhos de possibilidades diferentes para o polo logístico que Gravataí é, ou pelas possibilidades que Guaíba tem por conta da infraestrutura, como o senhor falou, né, de estar perto do Porto de Rio Grande, bons acessos, né, ou a questão do litoral, que como a gente, e aí como a gente senta na mesa... O Porto de Arroio do Sal pode receber, por exemplo, transatlânticos, turistas. Pode. Né? Ele Isso existe aqui no litoral. 10 nós vamos precisar de aeroportos, né? Aqui o Salgado Filho vai ter toda essa capacidade. Já está se saturado. pensando em algo em Gravataí, tem alguma coisa já andando, né? De ser um meio do caminho, alguma coisa para carga ali. Sim. Nós vamos precisar, nos próximos 10 anos, de um novo aeroporto. Certo. E, por exemplo, Gravataí tem 60% do nosso território de quase 500 quilômetros, que é dito área rural, que não produz Que não produz. nada. Mas dentro desse dado, né, a gente tem que cuidar que o Rio Grande do Sul ele tem uma curva de nascimentos versus falecimentos negativa. A população está envelhecendo, é o estado hoje com a população mais envelhecida. Gravataí é a segunda cidade mais longeva do estado do Rio Grande do Sul. Só perde para Veranópolis. Se for em população quantitativa, nós somos Temos o uma primeiro. queda de nascimento, o índice de nascimentos em queda, né? Então, isso também é um isso problema. tem que ser observado. E esse diagnóstico, ele não é estanque, né? Não é nós chegarmos... eu fiz nosso plano de governo caminhando pela cidade, escutando os desafios, seja do comerciante, da mãe atípica, do pessoal que enfrenta a fila na saúde, e agora nós, do comerciante, por exemplo, nós tínhamos esse processo de não termos uma mão de obra qualificada. E da população que carecia de uma qualificação, e o que nós fizemos? Nós, a SAP, né, que quem é do litoral sabe que tem a SAPSE, tem a SAPC, tem a SAP, tem a SAT, tem a SAT em Torres. Então, nós acabamos fazendo um processo de incorporação desse patrimônio ao patrimônio público municipal. Né? Foi uma parceria que nós fizemos com a diretoria e eu sempre agradeço ao seu Raul Rigotti, porque ali o clube ele não tinha mais a condição, né, de se manter dessa forma, e para nós abrimos ali a Escola Municipal de Qualificação Profissional. Olha que bacana. Visando com que, inicialmente, nós tínhamos a necessidade ali de ofertar até cursos de atendimento ao público, né, corte e costura, panificação. Nós tivemos empresários que saíram desses cursos ofertados outrora lá e que não se tinha mais na cidade, então nós fizemos esse processo e aí agora, com a chegada do Malbec, a gente está olhando para um outro lado, que é uma necessidade que nós teremos. Por quê? Rio Grande do Sul é o 4º estado do Brasil que mais está contratando pessoal para a área da inovação tecnológica. Então, nós temos um campo de mercado muito grande. Que é a área do conhecimento agora. E o desafio que nós temos, talento. que a Selma falou lá atrás, é que ela formou tantos jovens, e aí o cara está lá imerso e de segunda a sábado está trabalhando, mas daqui a pouco ele se desperta para uma outra cidade, e como é que tu faz a retenção de talentos? Sim. Né? E isso são problemas que a gente está enfrentando, e só para finalizar, nós recebemos agora, semana passada, o pessoal do ITEC Norte, que eles estão numa luta para transformar o litoral norte na 9ª região, né? Capão por ali, né? Capão, Imbé, Imbé, Tramandaí, Balneário Pinhal, agora também com o advento E pensando em rede, né? Exato. Pensando em região e não mais E a esse cidade. processo ele vai ser através de uma governança colaborativa, né, entre o poder público, entre a iniciativa privada, o que vai fazer com que nós consigamos ter disruptivamente as possibilidades de acesso que nós não tínhamos. Né? Então, deixar tu concluir aí, entendeu? Muito bem, eu vou ter que fazer um intervalo aqui. A conversa está muito boa, vai ficar melhor ainda, vocês estão vendo. Mas a gente vai ter que fazer uma paradinha aqui, são 21 horas e 44 minutos. Fazemos um rápido intervalo de 3 minutos e já estamos de volta. Fique com a gente.
bem, o Ponto de Conexão está de volta e hoje o programa fala sobre um novo ciclo de investimentos que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e que promete mudar a posição do Estado no mapa da inovação e da conectividade. Participam no programa de hoje Kleber Quadros, administrador, diretor de Fomento à Ciência Tecnológica e Inovação de Guaíba, Selma Fraga, professora, especialista em informática, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Gravataí, César Furini, advogado, empresário e prefeito de Balneário Pinhal, e completa a nossa mesa de hoje Karen Correia, engenheira agrônoma com especialização em Direito Ambiental, consultora de sustentabilidade estratégica. Esses dias nós falamos aqui no programa, nós tivemos aí entre 2002 e 2023, o Rio Grande do Sul foi o estado brasileiro que ficou em último lugar no crescimento do PIB. O nosso PIB é o pior em desempenho comparado com outros estados entre 2002 e 2021. Foram praticamente, e 2023, foram praticamente 21 anos perdidos. Afora isso, nós tivemos aí nos últimos anos, 5 anos, provocados por quebra de safras, estiagens, enfim, nós tivemos uma perda aí de mais de 300 bilhões de reais calculados pela Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. É muita perda, é muito prejuízo. E depois tivemos a enchente, que foi essa calamidade terrível que comoveu o Brasil inteiro e boa parte do mundo. Com isso, todo mundo passou a olhar para o Rio Grande do Sul assim como um estado devastado, um estado sem perspectivas, um estado sem... O que está acontecendo agora, na opinião de vocês? Por que nós estamos conseguindo, o que está conseguindo reverter essa imagem do Rio Grande do Sul de um estado afundado em problemas para um estado que pode oferecer possibilidades para essas novas empresas, esses novos investimentos? Como é que se deu essa virada de chave? Eu acredito que, olhando para Gravataí, assim, ó, o que causou está causando uma transição foi quando o prefeito criou a Secretaria de Inovação. E ela foi dedicada à inovação, ciência e tecnologia. Ela não estava dentro do desenvolvimento econômico, né? E a gente criou um conjunto de leis muito inovadoras para dar celeridade e segurança jurídica. Hoje mesmo, a gente inaugurou lá um semáforo com inteligência artificial. Uma POC, uma prova de conceito. Não tem investimento do município e a gente consegue dar uma segurança jurídica. A empresa veio, está rodando, e é um acesso para Gravataí e para R-118, que tem é intenso ali. E o que aconteceu? Alguém me chamou e disse assim, mas por que não botaram uma lombada? E aí eu respondi para a pessoa, porque a lombada, ela não lê dados, ela não lê imagem, ela não traz segurança, e com esses dados eu vou saber quantas pessoas estão passando por ali, quantos carros, e com isso eu vou conseguir pensar em políticas públicas. E começou também a ter um movimento do governo do estado através do InovaRes, que dividiu o estado em 8 regiões, e nós estamos na região metropolitana e litoral norte, que começou a juntar academia, setor público e formar a quádrupla hélice ali, trazendo a sociedade civil e a empresa. Quando tu começa a juntar esses 4, tu começa a falar de uma coisa que faz sentido e o propósito da tua cidade. Então, esse movimento ele se tornou materializado com encontros, promovendo conexões e a gente compartilhando ideias e experiências. Então, nasceu um novo sentimento, Pacto Alegre deu o primeiro passo, e aí, quando o Pacto Alegre se movimenta, todo mundo dizia qual é a saída para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul? O aeroporto. Será muito triste. Sim. Então, isso vem muito de uma questão de pessoas idealistas por um bem maior que são as nossas cidades. E esse movimento, ele meio que contagiou. E a gente está conseguindo chegar no empresariado e trazer ele para dentro, para ele se entender e se enxergar e participar disso. Porque assim, ó, o governo ele vai fazer a parte dele, né, que é promover as políticas públicas, legislação, mas eu que tenho que me apropriar do meu ecossistema, eu que tenho que determinar como é que eu quero fazer isso funcionar, eu que tenho que estar atento e sair dessa parte de assistência que o governo é que tem que dar. Ah, tu perdeu alguma coisa ao governo. Não, o governo ele tem que assistir, sim, mas o papel dele não é longevo, é para aquele momento seguir. E outro lado que a gente está vendo, que o setor público carece realmente muita pessoas qualificadas em seus quadros, no sentido diretorias, mas a classe política mesmo, né? Os secretários que estão ali, que tem que pensar fora da caixa.
O meio ambiente não é só cortar árvore, não é não cortar árvore. Eu tenho que pensar um plano de ação, eu tenho que implementar isso, eu tenho que estar disposto a fazer. Eu estou falando de saneamento básico, Gravataí tem 30%, 40% de saneamento básico. Por que é isso? Porque antigamente os sítios eram divididos em lotes, isso era feito, Então nós temos uma defasagem habitacional, de saneamento, de uma série de coisas. Mas isso é uma oportunidade. É como eu digo, vem para Gravataí que tem tudo para fazer. Se tem tudo para fazer, tem oportunidade. Vem para o Rio Grande do Sul, que tem oportunidade. Onde tem problema, tem oportunidade. Só que tu tem que expandir e tem que é uma palavra que está muito em moda, mas ela é realmente o propósito. O que eu quero fazendo na minha cidade? A maioria não quer ficar e participar. Ele quer ir para o exterior e voltar e a Karen ter preparado o retorno dele. É isso que nós temos que desenvolver no nosso cidadão, nos nossos filhos, né? E para mudar. Não vai mudar. Eu vou para os Estados Unidos, eu fico lá, eu fico 10 anos, bate a saudade, eu volto. E aí eu acho que a cidade vai estar pronta para me receber, porque eu estive fora e eu não construí a minha cidade. E essa construção tem que ser com todos, né? Ele quer um padrão Miami em Gravataí. E eu acho que a gente tem... Antes eu falei de uma característica, né? Que o gaúcho gosta, às vezes, de estar sempre do contra, né? Essa coisa de... Essa é a questão que eu ia levantar, cara. Não tem aí um problema cultural? Tem um problema cultural. Da nossa cultura. Sim, de ser do contra. Mas é também neste problema que estão as oportunidades da gente mudar. E eu vejo que o desastre, né, que o Estado passou em 2024 e que afetou, né, todo mundo, mesmo que não seja um município afetado, afetou a economia, afetou pessoas, e tal, né, e todo, não vamos ficar lembrando disso, mas ele também puxou uma outra característica do gaúcho. O gaúcho também tem uma resiliência, também tem uma condição de se reerguer, de se reinventar Trouxe muito muitas grande. lições. Só que isso foi uma dor tão grande que não teve como o poder público ficar sozinho, ou o empresariado ficar sozinho, ou a comunidade ficar só esperando o poder público, ou a universidade, com o seu vasto conhecimento, ficar nos bancos da academia. A gente precisou unir esforços não só na emergência. Aconteceu isso na emergência, cada um buscando dentro dos seus recursos. Claro. Estou falando aqui a grosso modo, mas eu acho que culturalmente é uma oportunidade. O que a gente não é que a gente precise ficar lembrando do problema, mas a gente não pode deixar esse problema já passou e agora está tudo bem de volta, porque ela é uma oportunidade da gente fazer diferente. E esse fazer diferente vai passar muito por inovação, vai passar por mudança cultural, sim. E eu digo, a mudança cultural, a gente diz, a gente aprende pelo amor e pela dor. E a mudança cultural também veio pela dor. E a gente tem sofrido, como o senhor falou, há muito tempo na economia, só que esse sofrimento bateu na porta das casas das pessoas. Não só no bolso, não só na mesa, no alimento. Bateu literalmente destruindo as casas das pessoas. Sim. Destruindo as empresas, destruindo sua forma, o seu sustento, né, de onde tira essa economia. E é daí que a gente se reinventa. É daí que a gente faz diferente. Então é um grande convite, né? E eu falo muito isso, como eu trabalhei muito tempo no setor elétrico, da gente enxergar dentro do Rio Grande do Sul as oportunidades que a gente tem. A gente vai precisar de energia, a gente vai precisar de mão de obra, né? A gente trabalhou muito quando eu estava no Cindy Energia, a questão da gente construir, né, mão de obra capacitada que pudesse trabalhar nessas indústrias que vão ser atraídas. E junto com isso, a gente tem que ter um esclarecimento. E é por isso que eu falei lá no início, da gente desmistificar essa visão, né, do que é sustentável e a gente ter um esclarecimento de que esses empreendimentos, sim, podem nos ajudar, inclusive, a ter proteção ambiental. Essa questão da energia que você menciona, Karen, ela é muito importante e entra dentro do pacote da infraestrutura, né? Nós precisamos de estradas, as nossas estradas no interior estão em péssimo estado, eu viajo muito aí, eu sei. É desanimador assim, o estado das nossas rodovias, grande parte delas. Nós temos problemas de porto, só temos um porto no estado. Nós temos vários problemas de infraestrutura e, inclusive, de energia. A gente vê produtores que querem instalar um equipamento de irrigação. Não tem energia trifásica suficiente para movimentar o pivô, não tem. Então, assim, atrasa o desenvolvimento. Às vezes a comunicação, a internet não chega lá no campo. Hoje, o agro gaúcho e o agro brasileiro é um dos setores que mais utiliza tecnologia, alta tecnologia, inclusive inteligência artificial, drones, equipamentos extremamente sofisticados e às vezes não tem rede, não tem rede de internet, não tem energia. Então, tudo isso
entrava o nosso desenvolvimento. Esse processo da concessão que nós tivemos, né, porque boa parte dos municípios são cobertos pela Equatorial hoje, e a gente não viu o Estado, por exemplo, se pautar ou trabalhar com relação à transição energética, em colocar como condicionante, né, como contrapartida, né, nós temos aqui na região do Litoral Norte um dos maiores polos de energia eólica da sul-americana. Não é do Brasil, não é da região, é sul-americana. E como é que a gente está enfrentando isso com relação a como vamos abastecer, né, os novos data centers, como a gente vai poder fazer esse processo da resiliência energética, né, da transição energética. Então, são pautas que elas devem sim ser colocadas em discussão, em fóruns, como a Selma mencionou anteriormente, e eu acredito que o Estado ele vem se reinventando em alguns processos. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais, no ranking da inovação, que mais está à frente, né? E isso faz com que a gente também busque, através daquilo que foi implementado em rotina, independente do governo que está ou do que virá, em políticas públicas. A gente teve uma injeção financeira que veio com o advento de uma tragédia, e isso fez com que houve um acréscimo de duas, né, na realidade, da pandemia e da enchente. Então isso fez com que também a economia ela não sofresse tanto, né? Mas agora nós teremos a suspensão, o retorno, na realidade, né? Que nós paramos de pagar, mas ela vai ser cobrada lá na frente. E isso vai impactar diretamente aquilo que o Estado vive. Né? Então, quando a gente fala lá do porto, quando a gente está tratando sobre a questão de um hub de inovação tecnológica, nós estamos batalhando agora em Balneário Pinhal para trazer um IFSU, né, um Instituto Federal, para poder alimentar a mão de obra. Né? Na realidade, agora o pessoal da ciência e tecnologia, eles dizem que não é a mão de obra, o capital humano. O capital humano que tenha condições de trabalhar. É exatamente isso que a gente precisa se perceber. E quando nós temos problemas de irrigação, nós temos problemas básicos, a gente tem que fazer primeiro o dever de casa. Nós temos que preparar o processo do futuro para ontem. Nós, ali em Balneário Pinhal, por exemplo, nós não tínhamos sequer uma atualização do plano diretor. O plano diretor fazia 13 anos que estava defasado. Se eu tivesse a necessidade de liberar uma construção, eu não tinha uma segurança jurídica, uma previsão legal. Né? Então, nós temos todos os marcos regulatórios que a gente precisa colocar lá no município. A gente está alinhando agora o marco da inovação com o advento do cabo. Né? Nós temos tramitando agora no Congresso Nacional a Política Nacional de infraestrutura de cabos submarinos, o que vai também regular e poder possibilitar ao Estado que está recebendo isso em termos de incentivo, de subversão em valores, né, de investimento de capital até estrangeiro. Os estados que produzem petróleo, como o Rio de Janeiro, por exemplo, tem esse lá. É o nosso petróleo, né? Tem lá. Esse é o novo petróleo, né? Exato. Porque nós, assim, por exemplo, Balneário Pinhal sofreu em 2010 com o rompimento lá de uma boia em Tramandaí, né? Mas a gente não recebe royalty. Porque só quem recebe são municípios limítrofes. Só que já se viu um dano ambiental nesse processo em 2010. E nós judicializamos, né, porque nós entendemos que nós também temos direito a essa possibilidade de ter um processo até de prevenção. Agora, prefeito, só para entender melhor, o cabo chega em Balneário Pinhal. Qual é a estrutura que ele vai ter na cidade? O que vocês vão ter que construir para receber esse cabo? Nós, nada. Foi a empresa que vai construir. Mas o que tem? Vai ter um prédio? Já está construído o prédio. Já está construído. Eles fizeram um processo inverso. Eles iniciaram com a sede, que é o CLS, né, o Cable Landing em Server. terra. Toda a infraestrutura das vias que já foram degradadas, e a gente agora está também no processo de acompanhamento e fiscalização. O cabo chega e vai para um prédio, é isso? Ele chega no mar, conecta numa boca de lobo, digamos assim, gigante, né, que está lá toda feita com as normas de segurança e prevenção, etc, etc. Aí ele vai via subterrâneo, como se fosse a drenagem pluvial, até o prédio. E do prédio ele sai também para esses dois vieses aí. Aí vai pelas rodovias. E para nós não ficarmos, né? Porque muita gente fala, mas o município não vai ganhar nada com isso, a gente não vai ter nenhum bônus, nós não teremos participação, royalties, não tem imposto, porque é algo regulado pela ANEEL, então, pela Anatel. Como é que o que a gente está proporcionando enquanto município? É através, né, do ITEC do Litoral Norte, a possibilidade de nós termos, por exemplo, a prospecção para captar um investidor para ter um teleporto aqui no Cone Sul brasileiro. Um exemplo, prefeito, você pode ver, é o Porto de Recife. Por que as grandes empresas foram falar? Mão de obra.
Então, tu pode tornar ali o porto do... É Recife, não é Fortaleza. Eu tinha falado lá no início do exato, programa, porque é acontece? Recife, isso aí. O Porto de Recife fez isso, entendeu? Ele se reinventou, e como tem um recurso humano super qualificado, as empresas vão. Eu vinha Isso aí. recentemente de Santa Rita do Sapucaí, 40 mil habitantes. Nós, 3 bairros nossos têm 60 mil habitantes em Gravataí, 3 bairros, e onde eles têm mais de 90 empresas de base tecnológica, numa cidadezinha no sul de Minas. Mas por quê? Porque como eles eles estão dentro, né, daquilo, eles tiveram que se reinventar. Então, a primeira escola de mecatrônica, Recife, em Santa Rita do Sapucaí. Então, o que acontece? Eles tiveram que aplicar na indústria do conhecimento. Claro. Então, o conhecimento hoje, o balneário Pinhal poderá fazer o quê? Toda a conexão dos municípios e se tornar um celeiro para a Exato. formação de pessoas. E aí ele usar essa tecnologia como digamos, uma ferramenta de transversal para atrair grandes empresas para lá. Eu tenho mão de obra, eu tenho uma internet de alta velocidade, né? alta qualidade, qual a empresa de tecnologia que não vai querer estar lá? Outro ponto, só para concluir a fala, é que nós, por exemplo, o último teleporto, né, no hemisfério sul aqui que nós temos no Brasil é em Maricá, Rio de Janeiro. E aí o teleporto é um porto de dados. Ele faz a remessa de dados para satélites e recebe. E nós não temos no Cone Sul, sul-americano, latino-americano, um teleporto a não ser Maricá. Eu tive lá. E o investimento que se tem é um investimento de 150, 200 milhões de reais. E aí tu saindo, tu pega o cabo, chega no Rio Grande do Sul, em Balneário Pinhal, ele entrando direto no teleporto, é uma linha muito mais fidedigna, uma qualidade do dado, do processamento muito melhor, e as empresas com as satelitais, né, eles vão conseguir trabalhar de uma forma com uma segurança mais que eles estão tentando encontrar. Então, esse processo que a gente tem que explorar. O que o Rio Grande do Sul, não apenas Balneário Pinhal, ele pode captar a partir do processo da entrada da internet do mundo no Rio Grande do Sul. E aí, junto com isso, linkar, olhando, né, para quem está vendo no viés da sustentabilidade a questão da qualidade de vida, por exemplo, tem toda uma reorganização de ocupação do território. Porque a gente pega municípios menores que, tendo boas empresas, com bons empregos e tendo mão de obra qualificada, tendo internet, não tem evasão. A população jovem fica. Claro. Né? Então, a gente tem isso, a gente tem nas cooperativas, na área de eletricidade, a gente tem experimentos que, se tem luz e tem internet, o jovem fica. Ele até vai para estudar, mas é o que a senhora está falando. Ele volta porque ele tem qualidade. Quantas pessoas na pandemia saíram dos centros urbanos grandes e foram para cidades satélites, para o litoral norte, não só... Desculpa te interromper, só para complementar a tua fala, e é justamente isso aí. Inclusive, não nós, na voltaram, pandemia, né? nós não sentimos um baque econômico. Justo que teve, né? Comércios que não tiveram a possibilidade de abrir, mas nós vimos que... E aí as pessoas despertaram algo que era bizarro. Elas chegavam assim, nossa... Tem gente que mora aqui no inverno, né? Nossa, não passa aquela bola de feno que nem no faroeste acabou. Quem ganhou muito foi o litoral. E aí, assim, o que a gente conseguiu proporcionar para as pessoas é qualidade de vida. Hoje o que as pessoas buscam e muito, né? E aí por isso que a gente tem que pensar, enquanto gestão pública, o que a gente oferece para as pessoas. Vocês têm ali mar, tem dunas. E vou dar um exemplo pessoal. Eu e meu marido, a gente poderia estar morando na região metropolitana. Por que eu estou em Porto Alegre? Porque eu tenho uma filha de 12 anos. Sim. E aí eu, na escolha, como claro, minha origem profissional era aqui, eu sou daqui, na escolha da escola, eu não vou sair porque ela está na escola tal e eu quero permanecer na escola tal. Mas, tendo bons recursos de qualificação, E com a possibilidade de trabalhar online hoje, né, e de trabalho online, a gente vai buscar qualidade de vida e não necessariamente vai ficar no centro urbano. E o grande desafio nosso do Estado é a retenção dos talentos. Exemplo da Karen, com a escola sinodal se instalando em Gravataí, o grande público, ele vem, Glorinha, próprio Porto Alegre, Sapucaia, estudar ali. E agora com o ITEC, a mesma coisa. Então a gente tem uma tendência a formar ali um ecossistema de formação de capital e de inteligência. Então, é isso que tem que ficar atento, entendeu? A exemplo do prefeito, que é jovem, e isso, nossa, é maravilhoso, porque não é só jovem na idade, é jovem em tudo que está fazendo. O prefeito de Glorinha me encontrou outro dia, o Leonardo, disse assim, secretária, como é que está o cabo lá para vocês e tal, né, Malbec e tal. Eu disse, olha, tá na linha, mas ainda não houve o protocolo com o prefeito, né?
Pois é, olha só a importância de ter um prefeito ou ter alguém ligado. Lá no caso, chegou o e-mail, caiu para uma menina da gestão, e ela disse, prefeito, chegou alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Aí ele olhou, por ele estar envolvido, grampau e outras coisas, mas ele disse assim, Guria, me dá isso aqui é o Cabo Malbec, eu quero assinar, onde eu assino. Tu entende? Mas se alguém que não está dentro disso, que não está aberto às novas oportunidades, daqui a pouco, claro, não vai ficar parado, porque eles precisam do itinerário, então tá tudo certo. Mas se é alguma coisa que ele tem uma alternativa de ir para outro lado. Trata como relevante às vezes, né? Exato. E deixa passar uma oportunidade. Temos que fazer com que o servidor público, ele tente tu tem que trazer a inovação para dentro, tu tem que conversar, tu tem que fazer. Eu tenho essa prática. Os meus meninos da TI, que a maioria é TI, vai para o workshop, vai lá ver o que está acontecendo, sai. Semana a gente chama SPIN, vai todo mundo para ver. Eles têm que entender de cybersecurity, além das paredes da prefeitura. Nós temos uma média de 400 tentativas de ataque por dia. Nossa. Com um cara cuidando de segurança. Tá? Então, o que acontece? Por que eu consigo? Porque eu tenho uma ferramenta, a Palo Alto, funcionando muito bem. Eu tenho 180 prédios, eu tenho 6 mil computadores, 6 mil usuários. Só de janeiro até semana passada foram 44 mil atendimentos presenciais na prefeitura e mais 180 mil online. Entende? Então, assim, eu tenho uma ebulição ali e a minha equipe só reduz. Por quê? Porque o meu técnico de informática, mesmo tendo curso superior, ele ganha um salário menos 5 mil. Aí o mercado está aquecido. As empresas levam. Não. O setor público e tal, o TJ e tal, estão vendo isso. E aí estão pagando 15 mil para o cara que está ganhando 5 mil comigo. Eles estão indo embora. E aí os prefeitos têm que ficar atento, porque não é mais o guri da TI que aperta parafuso. Não é mais o estagiário. Não é o estagiário que aperta aquilo. Aqueles caras ali estão agora, eles têm que ser o braço do prefeito para pensar como implementar, para pensar em redução. O que nós fizemos de janeiro até agora, principalmente na educação, é uma coisa absurda, porque está aqui o fornecedor de software e está aqui o usuário, funcionário da prefeitura ou cidadão. E aí tu entrega o software, ele acha que vai funcionar por osmose. Não. O que a gente colocou? O cara da TI aqui. Sim. Ele é o interlocutor. O resultado que nós estamos conseguindo a partir do governo digital, que é um dos programas da minha secretaria, é absurdo. E só colocamos o interlocutor. Ele está fazendo o quê? Processo. Entrou para o secretário, para onde é que vai, capacitando e trazendo isso. E trazendo o servidor para pensar, para participar desse treinamento, para ele decidir com a gente. E está sendo extraordinário. Até porque o feedback ele é muito importante, né? O servidor que está no dia a dia... Ele que sabe como é que funciona a prefeitura. Ô João, eu estou aqui com um problema porque o software ele trava em determinado ponto, ele não me alcança tal fluxo. A gente usa uma plataforma lá agora, e nós iniciamos, né, a digitalizar todos os processos públicos, e as licitações tudo... agora é tudo digital. Antes não. Ano passado a gente chegou... pilhas e pilhas, conferência de documento, tudo. A quantidade de folha que se imprime, né? Toda... Aí sim vem a questão da sustentabilidade. Exato. E aí o que acontece? Aí eu cheguei para a empresa, não, mas eu estou com uma dificuldade. Porque quando ele sai do meu setor e ele volta, ele não apita no alarme, no sino lá. E a gente ainda está. Agora o pessoal da TI lá, da empresa, está tentando fazer o desenvolvimento para que ele melhore esse fluxo. Então a gente tem que usar a tecnologia como uma aliada. Né? Hoje, e propriamente a questão do ensino. Hoje nós temos uma vedação da utilização do celular em sala de aula. A gente sabe que é uma ferramenta excelente da busca do conhecimento, mas que a gente ainda não aprendeu a usar. Nós não temos maturidade, né, suficiente para poder utilizar isso para poder ter um crescimento educacional necessário. Então, nós temos agora a inteligência artificial, temos ferramentas possíveis, e a Selma, ela tinha dito muito bem anteriormente que muitas vezes a gente tem ferramentas e as pessoas não usam e acaba a cidade definhando. Então a gente agora, para ontem, né, esse conglomerado de ideias, ele agir e a gente possibilitar esse serviço. E tem um conjunto de novas legislações, por exemplo, a gente está falando de LGPD, é os próximos precatórios dos prefeitos. Estão levando na brincadeira, a gente não consegue aprovar um cargo de DPO porque tem impacto financeiro. Mas quanto que é o impacto financeiro relativo à frente à NPD, que é o CPF do prefeito? E aí, nesse conjunto, tu tem que aprovar LGPD, ter os profissionais de DPO e aí da arquivista, que o pessoal acha que também,
Cara, se eu vou ter um consumo de dados em nuvem, eu tenho que organizar os dados digitais. E o arquivista, a tabela de temporalidade, tudo isso tem que estar no contexto do gestor físico, público. E aí tu tem IA, que tem que regulamentar, computação quântica, tu tem que ter um regimento para segurança da informação. Isso aqui é um conjunto de leis que elas vão ter que funcionar e eu tenho que ter profissional. E eu vou dizer, eu já te passo a palavra, só porque senão vai fugir meu pensamento. Eu preciso fazer um intervalo. É só o seguinte, ó. Lá em 2000, e a gente vê que o Congresso ele anda muito lento. Ele não acompanha, né, o direito consuetudinário, que é o dos costumes das pessoas. Lá em 2014, quando eu fiz a minha dissertação, a minha tese, a gente pegou o direito do consumidor no comércio eletrônico. 2014, não faz tanto tempo assim. Nós não tínhamos legislação específica para regulamentar o e-commerce no Brasil. Era terra de ninguém. Exatamente. Então, assim, ó, e hoje tu vai ver, a legislação é parca. E quando ela se faz, são pessoas que não entendem o que estão fazendo, tá? Muitas vezes, e acaba sendo mal regulamentado. E ela não acompanha um processo de atualização que deveria, sim, ser anual. Karen, te asseguro a palavra na volta do bloco. Vamos para o intervalo, 3 minutinhos, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Ponto de Conexão e esse é o último bloco do programa, que hoje fala sobre a chegada de novos empreendimentos ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa muito disso e temos aí boas perspectivas. Como vocês viram aqui no intervalo, o programa não para e o debate estava rolando aqui no intervalo. E até comentei aqui, nós vamos ter que fazer um outro programa sobre esse assunto, porque tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo, e a gente vai voltar a esse tema oportunamente. Mas eu prometi para a Karen que ela asseguraria a palavra para ela fazer o comentário que ela não pôde fazer no bloco anterior. Vamos lá, Karen. É que no bloco anterior a gente estava falando, né, sobre essa questão do aprimoramento da parte de TI, né, no poder público. E uma experiência que eu tive quando eu era membro da Associação Gaúcha de Pequenas Centrais Hidrelétricas é quando aí a associação, né, de um grupo de produtores, de empresários se une e senta para conversar com o poder público e o poder público permite essa conversa para construir algo melhor e até no dia a dia. Um exemplo que a gente teve que foi muito bom, nós tínhamos uma dificuldade de entendimento de um sistema de outorgas do Estado, do CIOT, que é feito pela Procergs e que tem o seu engessamento, porque não é feito para hidrelétricas, ele é feito para todas as outorgas. E nós tínhamos algumas dificuldades porque alguns requisitos para as hidrelétricas ficava difícil de atender ou era complexo, porque ele é um sistema que foi criado para todos os tipos de empreendimento. E aí nós sentamos com o departamento técnico, com os empreendedores, com a engenharia, para ter esse entendimento. Olha só, quando eu leio isso, eu entendo assim e acho que tenho que responder com este documento. E aí os técnicos do DRH, não, mas o que a gente quer é isso, porque juridicamente o que eu preciso é isso. E aí a gente juntamente conseguiu entrar, então quer dizer que o empreendedor tem que responder assim, assim, ou a consultoria responder assim, assim. O que acabou acontecendo é que o CIOT o DRH criou um manual para hidrelétricas, que era justamente esse entendimento do que um sistema que não tinha como mudar só para aquele tipo de empreendimento, poderia ser juridicamente e tecnicamente, né, adaptado para que tanto o empreendedor tivesse segurança técnica e jurídica quanto o técnico. Todos pudessem utilizar. Todos pudessem. Então, assim, a gente vem olhando especificamente para a questão do licenciamento ambiental, o Estado tem avançado, tem o SOL, aí, o Sistema Online de Licenciamento, tem toda a parte, né, dos dados hoje são públicos e a gente tem acesso a muita informação, e isso é uma grande oportunidade também de uso de dados. Eu acho que uma coisa que a secretária trouxe e que faz parte da essência da sustentabilidade, não tem como a gente discutir sustentabilidade se a gente está olhando para a economia, para a governança, para o social e para o ambiental sem ter dados. Eu preciso saber, eu preciso medir como as coisas estão agora, o que a gente está fazendo e como elas vão ficar no futuro. E nesse futuro não é amanhã, nesse futuro é amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, a gente tem esse olhar mais amplo, mas sem ter dados a gente não faz gestão. Sem dados é voo cego, né? Voo no escuro. Né? Por falar em voo, Kleber, nós tivemos aí também muitos problemas, o Estado enfrentou com a guerra fiscal com outros estados e tal. E agora nós vamos ter a reforma tributária aí. Como é que isso vai pegar em municípios como Guaíba, por exemplo, que são fortemente industrializados? Isso eu vejo como um problema para os prefeitos, né, que vão enfrentar aí, porque essa mudança ela vai gerar um impacto gigante nas
nos municípios que têm a industrialização como um ponto forte, né? Porque se tiver o consumo local, tranquilo, a cidade permanece, né? Mas o recurso fica ali. Agora, com o advento dessas mudanças, eu acho que tem que ter muita união de todos os prefeitos, conversa, né? Para que a gente possa estar se unindo, conversando para atravessar esse grande problema que a gente ainda vai ter pela frente, né? A gente ainda a prefeita está se preparando lá também, né? Fazendo toda a discussão, a conversa, com a parte da fazenda, com os técnicos, né? Para que a gente possa estar se enquadrando e mesmo assim sabendo das dificuldades que virão pela frente, né? E também vejo no Estado, acho que a gente tem que, como a Karen falou, a questão da união, de trazer o poder público, os empresários, para uma grande discussão, para a gente olhar o Rio Grande do Sul como um todo, não por setores, né? Cada setor, às vezes, para e discute o seu problema, busca a sua solução, mas individualmente a gente tem que trazer essa discussão para o agro, para a indústria, para o serviço, para o varejo, e fazer essa grande discussão em conjunto. Porque se tu está produzindo, industrializando, tu está vendendo no varejo. Tu está tendo serviço, e a cadeia toda ela começa a se movimentar e gera uma economia. E é isso que a gente tem que fazer. O Estado, acho que precisa a gente ter esse olhar em conjunto, unir forças. Sozinho, nenhum setor vai conseguir vencer esses grandes obstáculos que a gente tem. A gente tem que se espelhar em estados que já fizeram isso, como Londrina, como Paraná, Santa Catarina vem fazendo. Eu acho que a gente tem que tirar as coisas boas que acontecem nos vizinhos e espelhar aquilo que é de bom e mudar, porque senão a gente vai ficar aquele estado paralisado, né? E eu acho que a gente tem muitos problemas. A gente tem um problema na agricultura que precisa ser discutido, porque se a agricultura está produzindo, está entregando, está vendendo, o comércio está vendendo, a indústria está produzindo e assim vai. É a cadeia que vai se movimentando, né? E utilizar a inovação, que é o que a gente discute sempre aí nos fóruns que a gente participa, eu, a Selma, todos os diretores e secretários da região metropolitana, que a gente não pode olhar somente o umbigo da gente, somente a cidade. A gente tem que olhar o contexto, que se tiver fortalecido o ecossistema de uma região, se fortalece a região toda. Então, acho que a gente tem que olhar isso e unir esforços, porque o Estado precisa. E a gente vai precisar cada vez mais, a gente vai começar a pagar dívida, e isso gera um impacto econômico, e a gente está cansado de ver só o retrocesso. A gente precisa... Os aviões da Diamond serão exportados, vendidos para o Brasil, para o Cone Sul, para a América? Exportados e para o Brasil também, né? Hoje eles estão produzindo... Inicia a produção quando? Olha, se tudo der certo, em 28, né? 28. Bom, hoje então eles estão produzindo em BH, né, em Belo Horizonte, e até Produzem 28. lá. Até 28, com todo o projeto ocorrendo de uma forma como tem que andar, 28, se Deus quiser, estará em Guaíba. Mas nós também não perdemos o nosso complexo logístico. Nós temos um hub lá, que é a Elosul. Vocês têm também uma... O Mercado Livre está indo para Guaíba, a gente tem o CD da Lebes lá, a Elosul que está fazendo, são 7 pavilhões de 50 mil metros quadrados que vão ter grandes players ali. Porque todo mundo está comprando pela internet, todo mundo quer receber no dia seguinte. E mudou, né? Quer receber rápido, ninguém quer esperar mais do que 48 mudou. horas. Antigamente era entrega, demorava muito. Hoje não, hoje tu pediu um dia mesmo. Está se destacando agora na indústria de alimentos. Então, assim, um novo caminho. Comer, a gente vai ter que comer. Como, não sei. Se é pio ou o que é, mas a gente vai ter que comer. Mas assim, então, o que Gravataí está pensando na Secretaria de Saúde? Criar um selo da cozinha, tipo uma estrela Michelin. Que aqui é tudo bonitinho, né? Mas eu não sei como é que está a cozinha. Então, isso também é uma forma de atrair turistas, atrair pessoas para comer num lugar que tu tem garantia que a tua cozinha é classe A. Tu vai fazer um festival gastronômico, né, municipal aí, ou regional, que integra apenas as pessoas que estão habilitadas através do selo. O litoral já começa, o litoral já vem fazendo isso muito bem, né? E aí, o que a prefeitura vai fazer? Ela não vai só colocar o selo. Quem não tem, ela vai qualificar. E também não vai penalizar, mas aí aquilo vai instigar que aquele empreendedor vai querer melhorar a qualidade dele. Procurar um nicho diferente. E aí tu começa a competitividade, mas aí eu sei que eu tô comendo bem. Aí tu pode tornar... A gente vai, às vezes, nas feiras dos peixes, né? Pô, pra te comer já aquela mesa esculhambada, aquele barulhão. Cara, eu tenho que receber bem o meu cliente, eu tenho que cuidar dele. Os detalhes fazem a diferença pro cliente voltar. E aí, quando eu falo de cliente, a prefeitura, que é o nosso cliente, é o cidadão. Como é que a gente trata? O cliente a gente tem que tratar bem, então começa
pela lição de casa. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. A gente lembra também, né, o pessoal que gosta de criticar muito. Centros de distribuição ocupam muito espaço, a data center consome muito. Mas o pessoal gosta de ter a sua IA, de ter o seu chat GPT ali, gosta de comprar pelo Mercado Livre. Todo mundo vendo com luz agora. Exatamente. Liga o ar-condicionado. Gosta de comprar na Amazon e receber no dia seguinte ou em 48 horas. Então, gente, vamos pensar que para receber isso tem que ter toda essa estrutura. Esse negócio de nuvem é só uma ideia romântica. Na verdade, tem que ter um data center com uma estrutura, tem que ter muita estrutura física para fazer esse negócio todo de internet funcionar. O programa vai chegando ao final. Agradeço muito aqui ao Kleber, a Selma, ao César e a Karen, que nos trouxeram aqui muitas ideias. Vamos fazer um outro programa. Eu acho que a gente precisa fazer mais programas como esse, para também a gente ajudar a levantar um pouco o alto astral aí, a autoestima do gaúcho, que está muito abalada aí nos últimos anos com todos os reveses que tivemos. O Ponto de Conexão de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Você pode continuar acompanhando a programação da Rede RS pelo canal 55.1 da TV aberta, pelo canal 511 da Claro TV e também ao vivo pelo YouTube no @canal Rede RS. Uma boa noite para todos. Até amanhã, se Deus quiser. A gente se vê às 9 da noite. Até lá.